Abre a sua Bíblia aí. Trazer uma palavra aqui bem rapidinho. Tá? Olha, eu vou falar de vitória. No meio da tempestade. Amém? Eu só falei de vitória até agora. Tá? Só falei de vitória. Cadê? Vai botar aí na TV para o pessoal ler? Vamos lá. O Evangelho de Marcos. Capítulo 4. Versículo 35. Vamos lá? Glória a Deus. Quem crê na vitória, diga amém. Em casa também, diga amém. Escreve amém. Digita amém. Diga assim, nessa tempestade. Diga, essa tempestade. Diga assim, não vai afundar o meu barco. Amém? Escreve aí nos comentários. Essa tempestade não vai afundar o meu barco. Glória a Deus. Marcos 4:35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Jesus disse, né? Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Vamos lá. Jesus estava na popa do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Vamos lá. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se grande ou completa bonança. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Volta lá no primeiro que eu li, no 35. Pode voltar? Amém. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus, né, aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Você vê aqui que Deus, gente, o Senhor Jesus, né? Ele deu uma ordem, uma direção. E com essa ordem, com essa direção, né? O que ele fez? O que ele falou? Vamos atravessar até o outro lado. Vamos embora. Jesus disse para os discípulos: entre no barco e vamos atravessar. Então eles obedeceram, entraram no barco. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Jesus deu uma ordem para eles. E ele disse: vamos atravessar até o outro lado, né? Então eles obedeceram, os discípulos entraram no barco e foram atravessar até o outro lado. Escuta. Só que no meio do caminho, né, no meio lá da travessia, o que aconteceu? Veio a tempestade sobre eles, né, e no meio e naquele barco, e as águas começaram a se agitar, né? E lá em outro texto fala da mesma história, e vai dizer que os próprios discípulos disseram, né, quando Jesus acalma o mar: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Isso vai acontecer depois, porque no meio da trajetória vem uma tempestade, e aquela tempestade balançou o barco, e a Bíblia diz que eles ficaram atemorizados, e a Bíblia diz que a água, né, o barco balançava tanto que a água chegou a entrar naquele barco e começar a encher o barco de água. Mas só que nesse momento, Jesus estava o quê? Dormindo. E qual a palavra que eu quero te dar hoje assim?
dentre várias, né? Mas agora, aproveitar essa oportunidade aqui. Você vê que os discípulos, né? Depois Jesus vai dizer, homens de pequena fé. Você vê que os discípulos, apesar de obedecer, entrar no barco e entender que eles iam chegar do outro lado, quando veio a tempestade, eles ficaram atemorizados. E Jesus fez o quê? Jesus estava dormindo. Amém? Alguém está me entendendo aí? Diga amém. Escreva amém. Então, Jesus estava dormindo. Então, o que isso pode passar para mim e para você hoje? Por que Jesus estava dormindo e os discípulos estavam atemorizados? Qual a diferença? Porque Jesus estava dormindo e os discípulos atemorizados. Eu tenho para mim que Jesus dormiu de propósito. Já estava cansado mesmo, caminhando, andando, fazendo a obra e tal. Aproveitou o barquinho. Pensa comigo. Água balança para lá e para cá e tal. Aquele saculejozinho, tipo no ônibus, tipo André, cochilando, né? Aí no ônibus, andando assim e tal. Pensa, o pessoal não dorme no ônibus aí? Então no barco foi a mesma coisa. Eu imagino que Jesus olhou, né? Tem gente que chega a babar no ônibus, né? Na condução, ele baba ali, ele deita, ele abraça aquele negócio assim de segurar a mão, né? E dorme e tal. Porque aquele balançar, né? A Mariana, minha filha, ela mal entra no carro, ela dorme. Ela gosta de dormir no carro. Acho que é o balançar ali, né? Então você imagina, Jesus agora está naquele barquinho. Barquinho, não sei, pode ser um barco grande, não sei, mas um barco de pesca, né? E aí ele está naquele barco ali, e ele aproveita aquela saculejo ali do barco, e ele pensa assim, vou dar uma dormida aqui. Vou cochilar um pouco, porque está vindo aquele soninho gostoso. E fala a verdade, gente. Quando vem aquele soninho bom, não é bom? Aquele que você não está nem esperando, assim, sério. Você está assim, encosta no sofá, alguma coisa do tipo assim. Quando você vê, você acorda, já babou a roupa, já babou a almofada, é ou não é? Alguma coisa do tipo assim. Mas vem aquele soninho bom, se alguém te acordar na hora ali, você fica até mal-humorado, não fica? Tipo, atrapalhou aquele soninho gostoso. Aí, essa menina aqui, a Karen abriu até a boca aqui, né? Na hora que eu falei, né? Poxa, gente, não faz isso não, sai daí não. Mas olha só, por que Jesus dormiu? Porque ele estava cansado? Sim. Porque ele aproveitou o momento? Creio que sim. O balançar do barco também, né? Mas ele dormiu ali para demonstrar para a gente, escuta bem, que quem confia dorme. Quem pegou aí? Quem confia descansa, né? Então hoje nessa epidemia, né? Eu vou te falar sério, apesar de antes aqui eu ter descascado, mas eu estou tranquilo. Hoje, depois de vários dias aí, hoje que eu acordei um pouco triste, pensando na igreja e tal, mas passou. Sou ser humano também. Então realmente eu tenho descansado em Deus, né? Então, não é fácil você confiar na hora difícil. Então eu creio que Jesus dormiu, gente, para dizer para mim, para vocês que estão me vendo aqui na internet, no YouTube, no Face, aí no Insta, aqui na igreja, né? Os voluntários aqui, pessoal aí da música, da mídia, para demonstrar para a gente, hoje, que existem dois grupos, os que estão descansando e confiando, né? E os que estão o quê? Desesperados. Estão desesperados. Então tem dois grupos. Então no barco que Jesus estava, tinha duas situações que representavam o dia de hoje. Jesus representa os que confiam no Senhor, que lá em Salmos vai dizer que são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não se abale.
Amém? Esse coronavírus, a fome, a miséria, creia que Deus vai cuidar de você. E essas situações que inclusive a mídia, né, impõe 1000% a mais do que os casos reais para atemorizar você, né? O que eu quero dizer, creia, Igreja do Senhor, se posicione, se levante, diga para os seus vizinhos, se acalme, há um Deus, e Ele tem um propósito, mas se acalmar não é aceitar tudo isso aí. Diga o que o diabo quer contra a igreja, o que ele tem tramado contra as instituições religiosas, contra o próprio povo. O diabo quer ver o quê? A Bíblia diz lá em João 10:10, o diabo veio somente para roubar, matar e destruir. O que está acontecendo hoje, minha gente? O que o diabo está fazendo hoje? No mundo e agora no Brasil. Está roubando, está matando e está destruindo o psicológico das pessoas. Está roubando os sonhos das pessoas. Tá? Eu não vi ainda, então não posso dizer. Mas bom será se não já tem gente se suicidando. Bom será. Será que já tem? Quantas pessoas estão ficando perturbadas? Estão ficando desesperadas. Daqui a pouco tem gente na rua saindo vestido de astronauta, meu irmão. Com aquelas roupas, né? De astronauta aí. E pisando assim, meio flutuando assim na rua, como se estivesse até no espaço sideral. Gostou do sideral? É ou não é? É assim. Brasileiro é um povo, como é que se diz? Caloroso, é ou não é? Gosta de abraço, de beijo. Eu sei que agora não é a hora, senão vão dizer que eu estou fazendo apologia ao abraço. Né? Pastor genocida, né? O pastor está fazendo apologia ao aperto de mão. Né? Pastor está fazendo apologia ao abraço, ao beijo. Não. É difícil, né? Hoje eu encontrei o pessoal aqui doido para apertar a mão, dar um abraço, é ou não é? Aí a pessoa já chega assim, não sabe se abraça, se aperta. Não. Vou, não vou. Aí a minha esposa essa semana encontrou uma pessoa que a gente ajudou de alguma maneira no mercado, né? Inclusive o mercado pode ficar aberto, né? O mercado pode ficar aberto, o motoboy pode ir lá entregar, fazer a entrega em casa. Esse não corre risco nenhum, né? O pessoal da saúde pode ficar de frente ali, né? Enfermeiro, enfermeira, médico, é ou não é? Mas quem aí? Vai falando aí. O porteiro do prédio, esse tem que ficar. Aqui, ó. O camarada da manutenção do elevador, esse tem que trabalhar. É ou não é, Alain Mendonça? Esse tem que ir. Porque o elevador não pode cair com as famílias, né? Inclusive, essas pessoas que eu estou falando aqui, elas têm elas são imunizadas, tá? O coronavírus. Essas estão fora do grupo de risco. Essas, né? Elas estão fora. É ou não é? Pessoal, os motoboy, pessoal da saúde, é ou não é? O cara da net, acaba a internet só na tua casa. Eu quero ver se tu vai se preocupar com o técnico da net. Não manda o técnico aqui. Não. O técnico da net não pode vir aqui. Eu fico 2, 3 meses aí sem internet. Tem algum burro aqui, caramba? Vocês estão pensando que eu sou algum idiota, pô? Eu não sou massa de manobra. Eu penso, caramba. Vocês têm que pensar também.
Eu, hein? Cuida dos velhinhos. As pessoas que têm problema respiratório, diabetes. Entendeu? Cuida deles. Inclusive eu cuido do meu pai, tento cuidar da minha mãe, tadinha. Minha mãe, inclusive o pessoal da igreja, manda uma mensagem para ela. Hoje foi o sepultamento da Lindinha. A Lindinha faleceu, a cachorrinha da minha mãe. Já chorou pra caramba. A Mariana já chorou pra caramba, minha filha, né? Neta, né? Da minha mãe, claro. Aí ficou a neta e a avó chorando, emocionada, né? Aí a minha mãe me ligou 7 da manhã. Meu filho, você tá aí? Falei, já sei. Nota de falecimento. Aí minha mãe, meu filho, a Lindinha morreu, era umas 4 da manhã. Fiquei esperando amanhecer para te ligar. Ô meu filho, me ajuda, já está tudo certo. Falei com fulano, a gente precisa enterrar ela. Falei, calma mãe, fica tranquila. Vou te apanhar aí, a gente vai resolver isso. Tá? Aí, chegou lá, ela colocou, aconteceu tudo lá, sepultamento. Falei, não vai botar cruz. Não vai botar cruz. Né? Mas tadinha, manda uma mensagem para minha mãe, tá, gente? Ela tá triste, tá chateada, dona Cleusa, pessoal da igreja aí. Agora não, agora é a hora do culto, depois, tá? Depois, tadinha da Mari. Mari ficou muito triste, minha filha, né? Pega amor, né? O bichinho. Eu queria até comprar para minha filha. Queria mais ou menos. Mas eu falei hoje com a minha mãe, viu? Pega afeição, pega amor, carinho, sofre pra caramba, né? Aí eu falei com a minha mãe, fica tranquila, eu vou encontrar com a senhora, a gente vai levar a Lindinha, vamos sepultar ela, até porque eu não quero que ela puxe o meu pé de noite. Vai que a Lindinha chega lá, mãe, fala, de madrugada. Falei, não quero isso. Gente, estou brincando, mas é sério. Minha mãe está triste. Fala com ela. Tá? Ela está muito triste. Eu fiquei triste também. Minha esposa ficou. Só Jesus. Precisa ver a minha mãe, gente. Dá pena. Conversa com ela, tá? Tá toda hora chora. Tadinha. O pessoal da igreja aí manda mensagem para ela. É o que eu estava falando? Do técnico da NET, né? Foi nessa parte que eu parei? O cara da Atlas. Tem 2 grupos, né? Os vigilantes, né? Os frentistas no posto de gasolina para botar. Esses também estão imunizados. Gari, pessoal da Conlube também estão imunizados. A polícia militar também não pega. Aí, Diogão, ele fala logo da polícia militar. Ele quer ser policial militar. Aleluia. Esses estão blindados. Esse não pega nada. Pega nada. Né? Morador de rua também não. Tem um morador de rua, né? Eu não vi um ainda falando, morador de rua. Pegou, agora, tal, eu não vi ainda, tá? Mas vamos seguir aqui na tempestade que eu já vou terminar. Então tem 2 grupos, né? O grupo lá dos desesperados lá, que eram os discípulos, e o grupo que representa Jesus dormindo e sabendo, né? Que tudo tem um propósito. Aí você pode pensar comigo assim, pastor... Mas por exemplo, Jesus é Jesus, né? Por isso que ele dormiu, né? Mas ele era ele era humano, né? Uma pessoa. Ele dormiu por quê? Porque ele sabia o propósito do Pai na vida dele. Por isso que ele descansou. Quem está pegando aí? E aí, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida?
quando você sabe o propósito que tem na sua vida, aí você descansa. Quem está me entendendo aí? Se Deus me prometeu, eu vou sair ileso do coronavírus, eu vou sair ileso dessa situação na minha casa, eu vou sair mais fortalecido desse problema familiar, eu vou sair mais forte dessa situação, dessa doença que eu estou enfrentando, que alguém... Estou falando de coronavírus não, tá, gente? Tá? Estou falando de doença, qualquer outra doença. Eu vou sair mais forte dessa situação. Eu saí mais forte. Né? A igreja toda me ajudou em oração quando meu pai, 1 ano atrás, foi operado do coração, 3 pontos de safena. Meu pai ficou em coma vários dias, né? Os médicos diziam que o estado era grave, que ele ia morrer. A gente clamou, né? Não em si pela operação, é porque na hora deu uma complicação com meu pai. A cirurgia dele não fluiu assim de maneira bacana, complicou na hora da cirurgia, né? Porque tem gente que faz lá as pontes de safena e fica bem, se recupera. Meu pai não, meu pai deu complicação na hora, ele quase morreu na hora da cirurgia, depois quase morreu ali para se recuperar, o pós-operatório ali, ficou em coma mais de uma semana, ficou lá na UTI, né? Quase um mês, sei lá, mais de 20 dias, depois foi, e a gente clamando, e a gente buscando, pedir a igreja para orar, igreja que eu amo aqui, orou e falou, entendeu? Alguém pode ver assim, pô, o pastor diz que ama a igreja, mas ele está brigando pra caramba. Irmão, a gente chama a atenção de quem a gente ama. É ou não é? O filho, não é assim? O pai não educa o filho? Não dá aquela bronca? É ou não é? Porque ele ama, ele não quer que o filho segue um caminho errado. É ou não é? Então eu estou orientando vocês aqui a confiar no Senhor. Então Jesus sabia o propósito. Os discípulos ainda não sabiam. Eles estavam acompanhando Jesus e ainda aprendendo as coisas, aprendendo. Mas eles ainda não sabiam o propósito que o próprio Senhor tinha sobre a vida deles. Porque quando nós sabemos, né? Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a pensar no pior, sou ser humano, em relação a essa situação que está acontecendo no Brasil e no mundo. O pior em relação ao ministério, pensei sim. Tipo, meu Deus, será que a igreja vai acabar? Vem os pensamentos negativos. Eu não, está amarrado. E o que me fez olhar e dizer não, a não ser que Jesus arrebate a igreja hoje, né? A igreja do Senhor, porque está muito perto, né? Se você olhar aí, já estão querendo um governador mundial por causa da epidemia. O anticristo vem como um governador mundial, já estão armando um palco, um cenário para tudo que está na Bíblia, é só você olhar. Tá? Eu vi uma reportagem, mais de uma, dizendo que já estão estudando um governador mundial, por quê? Porque o país não está sabendo, o mundo não está sabendo lidar com o coronavírus. Então já estão pensando num governador mundial. E o anticristo vem como essa pessoa, um governador mundial, que nos primeiros 3 anos e meio ele vai trazer paz, nos outros 3 anos e meio ele vai se revelar. Enfim, aí é uma outra história, escatologia, que eu também estudei isso, mas eu não quero entrar nessa situação. Mas ele vai trazer paz, vai trazer comida, fartura. Vai ser uma beleza. Mas depois ele vai se mostrar. E nessa altura a igreja já foi arrebatada. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Em nome de Jesus. Então, aí quando eu vejo esses pensamentos na minha cabeça, eu pensei assim, olha o que eu pensei. A não ser que Jesus volte hoje, Deus fez uma promessa para mim, para minha família e para a igreja que eu sou pastor. Tem um propósito de Deus para a minha vida. Então, essa epidemia e esse terror mundial não vai impedir o propósito que Deus tem na minha vida. Pegou aí, pastor Leandro? Então, se eu sei que Deus tem uma promessa, se eu creio na promessa, se eu sei que na minha vida tem um propósito, né? Um propósito de ganhar minha família para Jesus, né? Um propósito de eu e meu marido fazer a obra, um propósito de Deus, eu creio que eu vou casar, que eu vou constituir uma família, que eu vou ganhar alma, sei lá, cada um tem um propósito.
Eu não sei qual é o propósito que você tem. É bom para você descobrir. Descubra o propósito que você tem aí com Deus. Os discípulos ainda não sabiam. Mas você vê que no início, quando eu li, Jesus disse assim, olha que legal. Olha o que Jesus disse. Jesus disse assim, vamos para o outro lado. Não foi isso que eu li? Quem lembra aí, diga amém. Escreve amém. Vamos para o outro lado. Amém? Ele não disse assim, olha, entra no barco, eu vou entrar com vocês e vamos tentar ir para o outro lado. Quem sabe a gente chega do outro lado. Ele não disse, olha, a gente entra no barco, mas se no meio da trajetória, no meio da jornada, vier o coronavírus, a gente desiste, afunda o barco. Se vier um problema financeiro, a gente para. Se vier uma doença, a gente volta. E a gente para. Se vier uma tempestade, a gente afunda. Vamos, não foi isso que Jesus falou. Ele disse assim, vamos para o outro lado. Vamos chegar do outro lado. E ele disse isso para os discípulos. Mas na hora que veio a tempestade, presta bem atenção. Presta atenção. Ele, escuta bem. Jesus, escuta o que eu estou falando. Quando Jesus falou, vamos para o outro lado, os discípulos não pegaram a fé. Não pegaram o espírito ali. Entraram no barco, obedeceram, mas não entenderam. Por quê? Pastor, o senhor diz isso? Porque na hora que veio a tempestade, a chuva, o vento, e o mar balançando para lá e para cá, eu imagino que eles começaram a se atemorizar. Quando deu, um relâmpago, o nome? Relâmpago. Eu gosto de olhar para a Isabela, que a Isabela, menina muito estudada, se formou agora, várias faculdades, entendeu? Então eu olho para ela, estou falando certo o português, a palavra? Então quando eles olharam lá o relâmpago, eles devem ter ficado com medo, é ou não é? Né? Eu vi uma mulher falando num vídeo, relampagueando. Falei, não é assim também não. Quando a chuva apertou, quando o vento apertou, quanto mais a tempestade piorava, o que eles faziam? Eu imagino, mas eles ficavam com medo. E por que eles ficaram com medo? Porque eles não se lembraram que o Senhor tinha dito para eles, vamos até o outro lado, vamos chegar lá. Entra no bar. Eles não sabiam de um propósito. Pastor, e nessa, olha para mim aqui que isso aqui é muito legal. Pastor, e Jesus tinha um propósito ali de salvar a humanidade, de ir para a cruz, morrer e ressuscitar. Óbvio. Mas naquela jornada ali, de entrar no barco e atravessar para o outro lado, se você continuar lendo, no capítulo seguinte, você vai ver, depois eu vou ler. Você vai ver que ele tinha um propósito para chegar do outro lado. Jesus tinha uma missão para fazer do outro lado desse mar. Entendeu? Na travessia. Ele não foi passear. Ele não foi dar uma volta de lancha, não. Ele foi atravessar para o outro lado, por quê? Porque do outro lado tinha uma missão para ele, um propósito. E aí, pastor, você precisa identificar qual o propósito da tua vida. Pastor, eu não quero ser pastor, então meu propósito é esse? Não, é lá no teu trabalho você dizer, olha, a estatística que estão dizendo do coronavírus, Deus vai virar isso aí. Ah, mas na Itália, nos Estados Unidos, não sei aonde, mas aqui no Brasil eu creio, vai ser diferente, vamos confiar. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Amém? Lá na tua rua você dizer para as pessoas, eu estou orando, me dá teu nome, eu vou orar por você. Vem cá, deixa eu te dar uma palavra de fé aqui, não fica assim não. Jesus disse que nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar, vai passar. Fica tranquilo aí. Não, é que eu quero me matar, que eu não tenho comida na minha casa. Não, vou te ajudar. Mas aguenta, mas já está entrando água no meu barco.
Não é só o relâmpago, não é só o vento, que já estava amedrontando pra caramba. Não é só o mar balançando, pastor. Agora é o mundo inteiro em convulsão. Pastor, agora a água começou a entrar no barco. Você tem que dizer assim para si ou para alguém: se Deus mandou chegar do outro lado, nem que eu chegue molhado, mas eu vou chegar. Nem que eu me molhe, nem que o barco quase afunde. Eu não sei como é que eu vou fazer, mas se Deus tem uma promessa na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu estado, na minha cidade, se Ele tem promessa, no meu país, que eu, pastor Rogério, particularmente eu creio, Deus tem um propósito. Olha, o nosso país vai ser o celeiro dos homens de Deus, das mulheres de Deus, o celeiro da igreja do Senhor no mundo inteiro. Eu creio que a partir do Brasil, gente, não é à toa o Brasil ser falado hoje em dia no mundo inteiro. Você lembra que antigamente eu vi aquele desenho dos Simpsons? Teve um episódio que tinha elefante andando no Brasil. Quem lembra desse desenho? Alguém lembra? Dos Simpsons, sou eu que sou velho, né? Mas lembra desse episódio? Alguém lembra? Marcão lembra? Um episódio, eles acreditavam que no Brasil, André, no meio, assim nas ruas no Brasil, andava elefante, girafa. Entendeu? Cabeça deles lá fora. Agora eu vi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falando para uma repórter, dizendo assim, né? Do nosso presidente, ele é o meu primeiro aliado. Primeiro aliado para o mundo inteiro ouvir. Olha o fundo errado aqui. Para o mundo inteiro ouvir. Tem um propósito de Deus para o Brasil. E aí, pastor, por que está acontecendo isso no mundo inteiro, inclusive no Brasil? Eu falei no domingo passado, Jesus está sacudindo a figueira, amigão. Está dando uma chacoalhada. Agora está todo mundo crente. Todo mundo cantando louvor. É ou não é? Aí eu vi umas pessoas botando nas redes sociais assim: tô doido que acabe a quarentena para eu ir pro bar. Para eu ir pro baile. Aí me deu vontade de escrever assim, ó: ué, mas agora você está pedindo a Deus para Ele te livrar. Quando a tormenta passar, você vai querer ir para o baile, vai querer ir para a bebida. Agora pede para livrar. Agora canta louvor. Mas eu sei que no meio desses muitas pessoas vão ficar firmes. Eu creio que Deus tem um projeto para o Brasil. Amém? Eu creio que daqui do Brasil, eu vi uma brasileira, gente, eu tenho esse vídeo. Eu vi uma brasileira, se eu não me engano, na Espanha. Uma brasileira cantando em espanhol. Como é que é aquela música, meu amor? Grandioso és tu, né? Como é que é? Então minha alma clama a ti, Senhor. Grandioso és tu. Ela cantando em espanhol na janela do apartamento dela. E antes dela cantar, ela disse assim: gente, eu vou cantar, mas eu estou com muito medo. Porque aqui ninguém quer Jesus, ninguém vai à igreja, ninguém liga para isso. Eu vi o vídeo, eu vou postar depois, vocês vão ver. E ela: gente, mas eu estou apanhando coragem aqui, tipo assim, e eu vou cantar. Ela abriu a janela dela num condomínio de prédio, lá na Espanha, se eu não me engano, país da Europa, eu tenho quase certeza que é Espanha. E ela começou a cantar Grandioso és tu em espanhol. Não me peça para cantar Grandioso és tu em espanhol, porque eu não estou conseguindo cantar nem em português. E ela começou a cantar, e ela filmando. E aí eu vi que ninguém reagia, né? Na filmagem, ali no início e tal. E ela cantou. Teve uma hora que ela parou de cantar. Grandioso és tu. Grandioso és tu.
Olha só que poderoso. Eu estou arrepiado aqui. Grandioso és tu, Senhor. Grandioso és tu em espanhol. E ela, quando deu uma parada assim de cantar, gente, olha que legal. O pessoal começou a gritar e meio que dizer para ela, não entendi, né? Dizer para ela, canta mais, e cantando e aplaudindo. E aí ela cantou mais um pedacinho. E quando ela terminou, todo mundo aplaudindo, gritando. E ela entrou para dentro da casa dela e ela falou no vídeo assim, gente, só o coronavírus para fazer isso aqui. Deus tem um propósito. E se Ele tem um propósito, escuta o que eu estou te falando. A tempestade pode vir, pode sacudir o teu barco, pode vir um vento, você pode ficar até atemorizado, você pode ficar muito atemorizado. Por quê? Porque a água vai começar a entrar no barco e você vai pensar que o barco vai afundar, porque enquanto está o vento para lá e para cá, tudo bem, mas na hora que começa a encher o barco, ele vai pegar peso e ele vai afundar. E nessa hora a Bíblia diz que os discípulos falaram para Jesus, acordaram ele, está escrito. Gente, olha que bacana. E eles acordaram Jesus e disseram assim, mestre, acorda. E eles disseram, o Senhor vai deixar a gente perecer aqui? Você que está me vendo aí, ó. Você acha que o Senhor vai deixar você perecer? Vai deixar eu perecer? Vai deixar a igreja envergonhada se a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor? Amém? Essa mulher está sendo igreja lá na Espanha, abrindo a janela e cantando em espanhol que o Senhor é grandioso. Ela está levando a palavra, está levando esse Deus e dizendo para eles, olha, há um Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O planeta não será o mesmo depois desse coronavírus. Aleluia. O Brasil não será o mesmo. Algumas pessoas serão as mesmas, ok? Infelizmente. Mas o país não será o mesmo. As nações não serão a mesma. Pastor, mas há uma orquestra do mal, o anticristo. Enquanto isso não acontece, Jesus vai cuidando da sua igreja. A gente ainda não, de repente a gente ainda não chegou do outro lado. A gente está no barco e está acordando Jesus, mestre, não deixa a gente perecer. Aleluia. Quem sabe você está comigo aí, está preocupado porque os repórteres lá da Globo, né? É ou não é? Da Globo News, né? CNN Brasil, esse pessoal aí da mídia aí, né? É ou não é? Está te aterrorizando aí. Olha, se você estiver aterrorizado, atemorizado, acorda o mestre. Ele não está dormindo não, é uma força de expressão de acordo com o que eu estou pregando. Fala para ele, Senhor, não deixa a gente perecer não. Não deixa essa torcida do mal, porque só faltam botar a camisa, né? Coronavírus Futebol Clube. Tem uma turma aí torcendo pro coronavírus. É ou não é? Só falta botar Coronavírus Futebol Clube. Não. É Jesus. A minha camisa está escrito Jesus. Futebol Clube não. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que quando opera ninguém impede. Quem está pegando aí? Eu estou numa multidão de 5.000 pessoas. E essas pessoas estão me ouvindo agora. Aleluia. Ele não está dormindo, ele está descansando. E ele está passando a mensagem para mim, para você.
descansa, deixa comigo, eu cuido de ti, de você, da tua casa, eu cuido da tua cidade, do teu estado, eu cuido do teu país. Acordaram ele: mestre, não deixa a gente perecer. A Bíblia diz, né, clama a mim, o próprio Deus disse, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que tu ainda não sabe. Clama a mim, ele disse. Acorda o mestre. Ele não está dormindo não, né? A Bíblia diz, não dormirá nem tosquenejará o guarda de Israel. Fecha a boca. Pessoal abrindo a boca aí. Não dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel. Ele nem cochila, ele cochila. A Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo. Está em todo lugar. A Bíblia diz que ele vê o justo e o injusto. Ele está na tua casa. Ele está levantando uma igreja do Senhor. Pastora que está me vendo aí, não fique acuado. Fale do Senhor, fale das boas obras, anuncie o Evangelho, fala para as pessoas das boas novas de Jesus. Aproveita, esse é o momento. Amém? Fique em casa. Eles estão dizendo, fique em casa, fique em casa. Abre a janela da tua casa, canta o louvor. Entendeu? Abre a janela da tua casa, canta o louvor, faça como essa mulher. Liga o rádio na tua casa, liga no louvor alto. Põe lá nas redes sociais. Defende lá, não fica acuado não. Se impõe, porque esse pessoal aí do Coronavírus Futebol Clube está lá, ó. Está massacrando, dizendo que vai dar errado, que 100 milhões de pessoas vão morrer, que não sei quantas mil pessoas vão morrer, vão ser infectadas. Começa a dizer, eu declaro que o país é do Senhor. Coloca lá nas suas redes sociais, eu sou crente mesmo. E o meu Deus não mudou. E se tem os profetas do caos, eu sou o profeta das boas novas. Amém? Eu sou o profeta das boas novas. Evangelho quer dizer boas novas. Eu quero dizer para você, se levante. Amém? Encontrei com um camarada, né? Trabalha no ramo que eu trabalho. Essa semana. Inclusive ele me indicou 2 clientes, né? E aí eu encontrei com ele, né? Me indicou, né? Eu ganhei meu dinheiro. Eu não trabalho com ele, a gente trabalha no mesmo ramo. Ele faz uma coisa e eu faço outra. E aí ele me indicou um cliente, 2 clientes, melhor dizendo. E aí eu fui conversar com ele, né? E ele virou para mim, o cara não é crente. E ele virou para mim e falou assim, olha, meu amigo, aonde eu vou, eu levanto a minha bandeira no que eu acredito. E eu fui na cliente, inclusive essa que você vai atender aí, e eu disse para ela, olha, a senhora está no conforto da tua casa. E é um direito da senhora. Mas ela disse, até quarta-feira, ele disse para ela, eu tenho como ganhar eu ainda tenho serviço, até quarta agora. Mas eu tenho meus funcionários, eu vou ter que mandar eles embora. E ele falou para mim, meu amigo, ele me chama de Roger. Não é de Rogério não, Roger. Amigo de muitos anos. Ele, Roger, eu virei para ela e falei, a senhora, abre os olhos da senhora. Eu olhei para ele e falei, cara de coragem, ele não estava preocupado se ele ia perder o cliente dele. Ele falou, olha, eu votei no Bolsonaro. E eu não sei em quem a senhora votou.
mas é no que eu acredito. Ele disse para ela. E ele falou para ela assim: a senhora tem uma moça que trabalha aqui na sua casa? Ela disse: tenho. Tem mais de uma? Mais de uma. Daqui a pouco, essa moça não vai poder chegar aqui para trabalhar, para atender a senhora. Ela tem gente lá onde ela mora que já está passando fome. E ele disse para ela assim: é o que eu acredito, que a gente pode trabalhar e cuidar das pessoas do grupo de risco, é o que eu acredito. Ele disse para ela. E ele virou para mim, me contando, e disse para ela assim: olha, tomara que isso não aconteça, mas eu imagino que a senhora tem dinheiro para ficar até 1 ano aí, comendo tranquilo. Ela disse para ele: tenho, mas de boa. Ele falou que é cliente bacana. Eu tenho. Para ficar quanto tempo aí? Tenho sim, meu filho. Falou para ele. Ele: pois é, tem gente que depende do dinheiro diário. E ele disse assim: eu não quero que isso aconteça, mas se continuar do jeito que está, aqui em volta da senhora é cheio de comunidade, não é? Aí ele partiu para o psicológico, né? Mas uma realidade. Ele falou assim: ó, daqui a pouco essa turma toda vai descer. Aí, o que a senhora acha? E aí, pastor, onde o senhor quer chegar? Se você acredita no contrário, é contigo mesmo, né? Mas o problema são os bons ficarem calados. A gente se cala muito. A gente se acovarda. Às vezes para não perder um amigo, para não perder uma amiga, para não perder uma pessoa. Mas essas pessoas, elas não se preocupam. Elas despejam aquilo que elas acreditam em cima de você. E há de você contrariar. Hoje eu estou por tudo ou nada, amém? Sim ou não? Mas não é isso. E quando eu vim para casa, aliás, fui continuar o meu trabalho, que graças a Deus eu consegui, e os boletos estão chegando para eu pagar. Graças a Deus eu consegui trabalhar e tal. Aquilo ficou na minha cabeça: o cara não serve a Deus. Eu acho que ele está com mais coragem do que eu. Agora uma reflexão para a gente. O cara está defendendo e ele virou para mim, Alan Mendonça. E ele disse para mim: Roger, a gente tem que se posicionar, cara. Ele virou para mim. E olha que ele nem sabia em quem eu votava, o que eu acreditava, porque ele é meu amigo de muitos anos, sim. Mas a gente só se reencontrou de pouco tempo para cá por causa do trabalho. Ele descobriu, né, enfim, né, do que eu trabalhava, aí alguém tal, e me indicou, na verdade. E aí ele: caramba, Roger e tal, você é demais e tal. Ele já me conhecia. E ele falou para mim: a gente precisa falar o que a gente acredita. Não pode se acovardar. Fale o que você acredita. Tem uma frase aí, né? De um cara famoso aí: o problema, alguma coisa que os bons não podem ficar calados. Estou dizendo que a gente é melhor do que ninguém, não. Mas é a gente abrir a boca e dizer: olha, eu acredito nisso aqui. E a pessoa que acredita diferente, o problema é dela. Amém? Eu acredito que é isso e isso e isso em relação ao coronavírus. E nós vivemos num país democrático. Eu tenho o direito de pensar diferente de você. E você tem o direito de pensar diferente de mim. E se você ficar com raiva de mim, sinal que você não está maduro ou madura o suficiente. E se eu ficar com raiva de você, sinal que eu não estou maduro o suficiente. Eu preciso aprender mais. É a gente se posicionar e dizer: eu creio no Cristo da Bíblia, que morreu e ressuscitou ao 3º dia. Eu creio
que ele vai voltar e vai arrebatar a igreja. E alguém pode dizer, isso é maluquice. Problema, mas é o que eu acredito. Na política é maluquice, mas problema. Quando você começa a falar, começa a despertar nas pessoas. Eu nunca olhei por esse ângulo. Mas se ela continuar, ela vai acreditar naquela verdade que a mídia impôs para ela. Que a mídia impôs. Entendeu? Vários caixões na Itália sendo levado. Infelizmente, pessoas, né, centenas morreram. Ainda estão morrendo. Aí pegam aquela imagem e dizem, vai acontecer a mesma coisa no Brasil. Eu repreendo esse espírito da calamidade, do caos e da morte. Em nome de Jesus. Amém? Ah, pastor, mas será que lá também não repreenderam? Usa a tua inteligência. Acabei de contar a história da mulher na Espanha. Você acha que eles repreenderam alguma coisa? Mas aqui a gente é crente. Diz que no Brasil é o quê? 30% de evangélico? Parece que passa de 30%, não é isso? Alguém pode me dizer aí? Procura aí. Vamos fazer esses 30% aí, fazer a diferença. Pastor, nesses 30% tem os tico-tico no fubá. Meu irmão, nessa hora do coronavírus, até o tico-tico no fubá casa. Até o que está mais ou menos entra legal no evangelho. E clama também. Tu acha que Deus não vai ouvir? Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Você acha? O cara pode estar errado. Pode nem ainda estar firme com Jesus, ou tico-tico no fubá com Jesus. Você acha que se ele falar, Jesus, eu clamo ao Senhor, poupa a nossa nação. Você acha que Deus não vai ouvir a oração desse cara? Claro que vai ouvir. E aí junta com os que estão firmes, junta com todo mundo, meu irmão. Deus muda essa história. E eu creio, tá? Eu creio. E vou continuar crendo. Essa tempestade não vai afundar o barco do Brasil. Amém? Glória a Deus. Quem está pegando aí, diga amém. Conseguiram achar aí? Se achar, me fala depois. Coloca aquele finalzinho aí, o último versículo, e vamos passar para o capítulo seguinte. Dá para colocar? E eu vou finalizar aqui, nós vamos cantar uma canção. Pode vir aí o pessoal da música. Pastora Thalita. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram, mestre, não te importe que morramos. O próximo versículo. Ele se levantou, Jesus repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então, perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Tudo aquilo que eu já falei aqui. No verso 41, capítulo 4, verso 41. Eles estavam apavorados, que acharam que ia afundar. Agora vem Jesus e acalma a tempestade. Escuta o que eu vou falar aqui. As pessoas no Brasil, os políticos do caos, vão ficar apavorados, porque Jesus, ele está acalmando essa tempestade de coronavírus no Brasil. E eu estou falando isso já há dias, tá? Pode escrever o que eu estou falando. Eles vão ficar apavorados. Ué, por que aqui não teve um monte de caminhão de caixão? Eles vão ficar apavorados. Porque tem uma igreja que clama, que pede. E aí, pastor, o que vai acontecer? O que o senhor acha? Eu não acho nada. Eu creio. Amém? E aí, pastor, o senhor está vendo? Eu estou profetizando.
O Senhor está tendo uma revelação divina. Eu estou crendo. Da minha boca sai vida e sai morte. Eu escolhi sair vida. Se da tua você escolheu sair morte, o problema é teu. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha com os bons olhos. Outras nações podem olhar para o Brasil e falar: como é que pode? O que tem nesse país? Foi diferente, aconteceu sim. Teve mortos sim. Teve pessoas que pegaram a doença sim. Mas foi diferente. De maneira positiva. Esse povo que não se abalou. Esse povo que foi em frente. Esse povo que avançou. Esse povo que confiou. Que povo é esse brasileiro? E tem que começar pela gente, os servos de Deus. Tem que começar por você aí que crê no Senhor Jesus. É por você. O que você tem falado por onde você anda? Na sua casa, na sua vizinhança. Quais são as suas palavras? Glória a Deus. O outro versículo aí. O primeiro do capítulo seguinte. Vamos lá. Podem me ajudar aí? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, né? Dos Gadarenos. Amém. Só até aí. Aí no verso 2 diz que Jesus desembarcou. Vamos lá. Jesus desembarcou. Um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Olha lá. Só até aí. Qual era o propósito de Jesus? Entrar no barco e mandar os discípulos entrarem e ir para o outro lado. Qual era o propósito dele, minha gente? Libertar um gadareno que vivia nos sepulcros. Quem está entendendo aí, diga amém. O seu propósito tem que permanecer de pé. Eu nasci com um propósito. Amém? E esse propósito vai se cumprir. Não tem problema familiar. Não tem desemprego, não tem dor. Não tem problema conjugal. Não tem doença. Não tem coronavírus, não tem praga, não tem nada. Porque sobre a minha casa não vale encantamento. Praga alguma vai chegar à minha tenda. Está escrito. E o propósito de chegar do outro lado, Jesus cumpriu. Ele queria chegar do outro lado para curar aquele homem. E chegou. Porque ele acalmou aquela tempestade. E quando ele chegou do outro lado, ele desceu do barco. O gadareno veio ao encontro dele. Morava nos sepulcros, era endemoniado. E ele libertou aquele gadareno. E os historiadores dizem que o gadareno se tornou um missionário, um evangelista. Na história diz que, nos versículos posteriores, vai dizer que depois que ele é liberto por Jesus, ele diz: Senhor, deixa eu te acompanhar e deixa eu ser um discípulo seu. E Jesus falou: não, volte para a sua cidade. Quando você chegar lá, fala lá, mostra o que aconteceu, o que eu fiz contigo. Os historiadores dizem que numa outra situação, os discípulos, está escrito isso na Bíblia, né? Chegam até Jesus e dizem assim: tem um Jesus que está curando em teu nome, está orando em teu nome, está expulsando o demônio em teu nome. E Jesus disse assim: se não é contra nós, é por nós. Deixa esse homem fazer essa obra. E os historiadores, não está na Bíblia, tá? Eles dizem que esse homem era o gadareno. É mole? O propósito não era só curar o gadareno, era transformar ele num ganhador de almas. Usar ele na cura e na libertação de outras pessoas. Deus tem um propósito de salvar você. Para quê? Para você salvar outras pessoas. E se você estiver me vendo aqui e está afastado do Evangelho, e está tico-tico no fubá com Jesus, como eu disse, está mais ou menos, nunca entregou a vida para Jesus,
Hoje é o dia. Escreve aí, pastor, eu estou voltando para Jesus agora. Escreve aí, eu entrego a minha vida para Jesus agora. Eu quero que o propósito de Deus comece e termine, se complete na minha vida. Escreve aí em nome de Jesus.